E agora, pessoal, a gente vai começar a falar sobre uma vitamina que ela tem uma importância extrema no nosso organismo. Em vários sítios endógenos a gente pode citar que ela está presente. A gente vai tentar entender um pouquinho aqui sobre a niacina, esse composto que a gente também é chamado de vitamina B3 e até alguns lugares referenciada como vitamina PP. Então a gente vai estar entendendo mais ou menos o papel dela no nosso organismo. E para começar, obviamente, a gente vai falar do histórico dela. Então, se vocês forem ver bem, pessoal, essa vitamina ela foi isolada logo cedo, em 1867. Porém, ela foi isolada, mas não se sabia ainda, né, como a função dela como vitamina, não se sabia o papel dela na saúde humana, nem nada do tipo. Mas ela já tinha sido estudada em laboratório. Aí, ao meados do século XX, começou-se uma outra epidemia que atingiu principalmente os países da Europa. Quando falamos na Itália, quando falamos na Espanha, a gente vê que tinha muito incidência de pellagra, que vem do nome pele enrugada. A gente vai entender um pouquinho sobre essa doença, a gente vai falar um pouquinho também como que a niacina, o que a niacina tem a ver com ela, mas basicamente, só para vocês estarem cientes disso, é uma doença conhecida pelos 3Ds. Os 3Ds caracterizados por dermatite, por conta da hipersensibilidade à luz, principalmente aqui estamos falando da luz do sol, tá? A pessoa se expõe ao sol e algumas feridas se formam na pele por conta disso. Demência, um quadro aqui caracterizado parecido com uma esquizofrenia, pensamentos suicidas, paranoicos, tá? E diarreia também. E o doutor Joseph Goldenberg, em 1915, ele conduz estudos em prisioneiros. Nessa época, né, até pela questão de ética, né, alguns estudos eram feitos em seres humanos mesmo. Né? Não existia hoje essa barreira ética que a gente tem gerenciada por um órgão específico, que é o Comitê de Ética. Então, o que aconteceu? Nessa época, se induziu o pelagra em prisioneiros e, ao mesmo tempo, foi também estudado a cura da doença através de suplementos de levedura, à base de levedura. Então, começou-se a ver o seguinte, tem alguma coisa presente em determinados alimentos que fazem as pessoas melhorarem. E a gente vai entender, na verdade, que as pessoas tinham incidências de pellagra devido à própria cultura deles e alimentação. Então, o milho tem muito a ver com isso, tá? Porque há muito tempo o milho era a base alimentar de muitos povos e pessoas carentes ou que não eram da alta sociedade tinham alimentação somente à base de produtos do milho, e a niacina está muito ligada no milho, porém ela não é biodisponível. Então, ela acaba sendo dificultando, né? A pessoa acaba não ingerindo niacina direito e isso aumenta a incidência de pellagra, obviamente. Né? Uma alimentação monótona na base de um alimento só vai dar algum problema. Vocês já esperavam que isso viria a acontecer. E aí, em 1937, 1938, foi feito um estudo em cães, tá bom? Então, a deficiência da niacina, né, caracteriza a língua enegrecida nos cães, e nisso foi demonstrado que o ácido nicotínico ele curava a pellagra em seres humanos. Esses caras aqui, especificamente, eles foram nomeados como homens do ano por suas contribuições, Spice, Blackhorn e Cooper, devido à descoberta do papel da niacina para a cura do pellagra, tá? E aí, em 1936 até 1949, nesse período aqui, que foi estudado os papéis das coenzimas NAD+, NADH, lembram? A nicotina adenina de nucleotídeo lá da bioquímica, e tá na sua forma oxidada e na sua forma reduzida, e se estudou então os papéis dessas coenzimas no metabolismo vegetal, animal e microbiano e a importância delas. E aí, em 1966, é que finalmente foi a primeira publicação sobre a formação de ADP, sobre a ribosilação de proteínas, formação de ATP-ribose pelas sirtuínas. E a gente vai ver tudo isso. A gente vai ver, pessoal, que o papel redox
principalmente ligado a NAD, NAD+, NADH, que pela niacina é fundamental para a saúde humana, mas a deficiência não está ligada nesse processo, porque, de certa forma, devido à própria conformação química das moléculas, afinidade enzimática, essa função que a vitamina tem, essencial, fundamental para a saúde celular, ela é mantida. Então a deficiência acaba vindo de outras funções relacionadas à niacina, que a gente vai ver que são todas essas funções de ribosilação, de formação de ADP-ribose, e a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Então, Colombo, quando estava nas Américas, né, é uma forma de explicar que a pellagra atingiu as Américas, atingiu a Europa também, assolou os Estados Unidos, essa doença, por conta porque não se conhecia ainda que o milho que não era tratado com formas alcalinas, não era embebido em algo alcalino, né, antes da preparação, não conseguia deixar biodisponível a niacina. E por conta disso, a base alimentar aqui dessa população, né, por conta dessa base alimentar, principalmente aqui a deficiência de niacina e o pellagra. Então, quando vocês falam de deficiência de niacina, quando vocês falam em niacina, vocês já lembram que a origem dela veio dessa epidemia que assolou o mundo, que chamamos de pellagra, tá? E a niacina, quando a gente fala nessa terminologia, estamos nos referindo ao ácido nicotínico e à nicotinamida também, tá? Então, nos vegetais, eles utilizam a niacina de uma forma diferente que nós, tá? Então, algumas vitaminas, até os vegetais, o próprio metabolismo microbiano e vegetal utiliza de forma até semelhante que nós, mas nesse caso da niacina, não. Então, por exemplo, são produtos secundários do metabolismo da planta, por exemplo, nicotina, trigonelina, alguns compostos relacionados também à própria proteção da planta contra alguns agentes externos. E a forma biologicamente ativa da niacina para nós é nessa forma da nicotina adenina de nucleotídeo e também com o grupo fosfato adjunto aqui, tá bom? E diferente, uma coisa importante para vocês já saberem, qual que é a diferença da niacina até para outras vitaminas que a gente citou. Isso aqui, ela pode ser obtida a partir do aminoácido triptofano. Ela pode ser sintetizada no nosso organismo a partir do triptofano, visto a importância que ela tem no nosso organismo. Entretanto, essa conversão é de 1 miligrama para 60, ou seja, precisamos de 60 miligramas de triptofano para ter 1 miligrama de niacina, tá? Aí você fala para mim, mas poxa, naquela época, então, pellagra assolou as Américas, a Europa também. E por que já que tem essa conversão de triptofano e niacina, por que né, aconteceu tão facilmente essa deficiência aqui dessa vitamina? Por vários motivos, principalmente o seguinte, um deles é que essa conversão ela não é tão eficiente assim, não dependemos apenas dela para garantir o bom estado nutricional da vitamina B3, e também, naquela época, as pessoas não tinham uma alimentação rica em aminoácidos, triptofano, não comiam com a facilidade que a gente comia hoje, alimentos ricos em proteínas. Então a base era o milho mesmo, por isso que essa deficiência assolou na época e trouxe grandes problemas, tá bom? Inclusive um grande problema de saúde pública. Bom, então vocês vejam o seguinte, que, tá bom? O triptofano, vocês veem aqui que o ferro participa dessa reação também, ele é convertido, né, por uma série de reações até chegar finalmente à nicotinamida. E aí, gente, é o seguinte, aqui eu coloquei várias moléculas também, né, que é a nicotinamida, o ácido nicotínico, vocês veem que ambas, né, têm algo muito semelhante, que é esse anel, o triptofano também, que é um precursor. E aqui uma reação que a gente vai explicar depois envolvendo as coenzimas principais nesse processo. Então, entendido sobre a terminologia, sobre umas características principais da niacina, vamos falar um pouquinho sobre a biodisponibilidade dela. A gente sabe que ela é termorresistente, então ela resiste a temperaturas, porém ela é perdida na água do cozimento, assim como outras vitaminas hidrossolúveis também.
E na América Central, uma coisa interessante, uma curiosidade, é que as tortilhas elas eram feitas embebedando-se o milho na água de cal, tá? E isso fazia com que a niacina presente nessas tortilhas, nesse milho, ficasse mais biodisponível e a tortilha teria um valor nutricional diferenciado, melhor, rica em niacina. Tá joia? Porque no milho, então, como eu havia dito antes, a niacina tá ligada de uma forma que a gente não consegue extrair, tá bom? Afinal, a ação do nosso suco gástrico, a ação ácida, não é capaz de quebrar essa ligação, fazendo com que ela se torne indisponível, então, inabsorvível para nós. Entretanto, como a niacina é sensível a meios alcalinos, embebedar ela com água de cal faz com que melhore o valor nutricional desse alimento. Bom, e as fontes dietéticas é o seguinte: quando falamos em nozes, leguminosas, grãos, algumas fontes vegetais, mais ou menos temos 2 a 5 miligramas por porção. E geralmente, nessas fontes aqui, a niacina vem na forma de ácido nicotínico, tá? E quando falamos em fontes animais, aves, carne bovina, peixes, a gente tem um pouco mais de niacina. Temos de 5 a 10 miligramas por porção. E elas vêm na forma de nucleotídeos pré-formados, que é a nicotinamida, tá? E obviamente que a gente coloca também aqui o triptofano, que a principal fonte seriam fontes ricas em proteínas. Que o triptofano, afinal das contas, ele é convertido, ele faz, apesar de não ser uma conversão tão a gente não depende disso para o estado nutricional de niacina, precisamos consumir niacina, porém, temos que considerar que a boa ingestão de proteínas vai corroborar para o bom estado nutricional de niacina, visto que existe essa conversão de 1 para 60. Legal? E aqui a gente tem uma tabelinha de niacina pré-formado nos alimentos, tá bom? Então a gente fala também sobre cereais prontos para comer, por quê? Porque eles são fortificados. Tá joia? Isso é importante. Muitos alimentos são fortificados com niacina, com vitamina B3 e favorecendo, então, né, eles a serem boas fontes de niacina. Bom, então temos aqui, tá joia? Mais ou menos as principais fontes ou alguma das fontes citadas. Levando-se em conta, essa tabela não leva em conta o triptofano, tá, gente? O teor de triptofano desses alimentos e a sua conversão é simplesmente alimentos que contêm alguma niacina. E falando-se nas ingestões dietéticas de referência, temos o seguinte: temos a RDA estabelecida pela niacina, tá bom? A partir da EAR, como já havia comentado nas outras aulas. Basicamente, tá? A gente fala no sexo a partir de adultos, né, no sexo masculino de 16 miligramas por dia e no sexo feminino de 14 miligramas por dia. Temos algumas categorias aqui para crianças e adolescentes e na gravidez e lactação. E também temos uma UL estabelecida para niacina. A gente vai comentar que com teores de niacina elevados, né, na nossa dieta, ou melhor, a suplementação de niacina, a ingestão muito alta pode conduzir ao rubor de niacina. E isso que foi o parâmetro para estabelecimento da UL, um valor que se gere esse rubor de niacina, apesar de a gente vai ver mais para frente ali que aparentemente esse efeito, esse sintoma não traz tantos problemas à saúde assim, aparentemente, o rubor per se. Em crianças, então, esse valor vai de 10 a 25 miligramas por dia, esse valor de UL, e em adultos que gira em torno de 35 miligramas por dia. Tá bom? Bom, e aí, o nosso exemplo para vocês estarem treinando na casa de vocês. Uma criança de 7 anos, que a gente sabe que tem 8 miligramas por dia. Escolha um ou mais alimentos dessa tabelinha, esses aqui não, propus para vocês, e façam na casa de vocês. Então, quanto precisaria estar consumindo desses alimentos para atingir as quantidades recomendadas diárias? Tá legal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o transporte. Como a gente havia também dito nas outras vitaminas, não tem tanta dificuldade assim para explicar como ela é absorvida, como ela é transportada, porque é de forma semelhante a algumas outras vitaminas hidrossolúveis. Então, diferentemente também de algumas, ela pode ser absorvida pelo estômago, mas de uma forma mais lentamente.
Só que no intestino é mais rápido, tá bom? Geral, e é a maior parte que é absorvida, a maior fonte de absorção ali do nosso trato gastrointestinal é no intestino delgado que se absorve a niacina. Em concentrações baixas, isso acontece por difusão facilitada, dependente de sódio, por cotransportadores de prótons e ânions. E em concentrações elevadas, e aqui estamos falando da suplementação, esse processo ocorre por difusão passiva, tá bom? Então, assim como a gente acabou vendo em algumas outras vitaminas, é dessa forma que acontece. Depende da concentração que é ofertada e geralmente é por difusão. Tá bom? Se for uma concentração muito alta, difusão passiva. Se for uma concentração muito baixa, difusão facilitada e geralmente dependente de sódio. E na mucosa, tá? Quando atinge então a mucosa intestinal, a nicotinamida ou NAD, né, é destinada à circulação porta, tá bom? Então a circulação portal passa para o fígado e assim é absorvida e distribuída para todo o organismo. Existe uma conversão de ácido nicotínico em NAD, afinal, né, se estudou como é que o ácido nicotínico, a nicotinamida, se torna a coenzima, se torna a nicotinamida adenina de nucleotídeo. Então, existe uma via chamada via de Price-Handler, e essa via aqui que é a via de conversão. Então, na dieta, né, o ácido nicotínico, se a gente pegar o número 1, 2 e 3 aqui, a gente resume bem isso. O ácido nicotínico tem como destino, então, quando ele é absorvido, passa por vários processos até chegar no NAD, tá bom? E da mesma forma que ocorre com a nicotinamida também, que é convertida para o NAD. Então, aqui estão as vias, tá bom? A gente pode ter a via por meio da dieta do ácido nicotínico, da nicotinamida, por meio da dieta também, e do triptofano. Então, essa imagem é muito legal porque ela resume bem todos os processos que estão ocorrendo aqui. E no fígado, né, falando-se agora na excreção da vitamina, no fígado os produtos metilados e hidroxilados são preparados para excreção urinária. Então, o metabolismo de niacina, é muito importante destacar isso, ele ocorre bastante a nível do fígado. Então, a preparação dos compostos que o fígado vai destinar para excreção, assim como a conversão desses compostos para as formas bioativas, tudo isso ocorre no fígado. Tá legal? Bom, e como a gente avalia o estado nutricional de niacina, tá bom? Ou então, né, como que os estudos fazem essa avaliação? A gente sabe que na deficiência, quando existe sinais de deficiência de vitamina B3, a maior parte dela é excretada em metabólitos de nicotinamida. A excreção é maior de N-metil-2-piridona 5-carboxamida na deficiência, tá bom? Que vem na forma desse composto aqui. E o conteúdo de NAD da hemácia diminui, embora o pool de NAD-pH seja estável. Tá? É um dos comportamentos que a gente observa aqui na deficiência, quando existe a deficiência da vitamina B3, quando os níveis estão reduzidos. E para isso ser calculado, tá bom? Levando isso em conta que o pool de NAD-pH está estável e que o NAD na hemácia ele acaba diminuindo, se faz uma conta com esses dois produtos aqui e multiplica-se por 100. Então, isso se chama índice de deficiência de niacina humana, que é feito dessa forma, pegando-se o conteúdo de NAD e dividindo-se pelo conteúdo somado de NAD-pH multiplicado por 100. Tá bom? Se vocês forem ver alguns artigos, alguns métodos de avaliação do estado nutricional de niacina, em estudos, em pesquisas, eles utilizam, tá bom, essa forma aqui. Então, apenas para citar, e na prática, na clínica, obviamente que o maior instrumento que temos para avaliação do estado nutricional também é o recordatório alimentar, a próprio inquérito alimentar, que você vai questionando, você vai investigando quais são os padrões alimentares do indivíduo. Obviamente que a gente não pede um exame tão específico de vitaminas dessa forma. E as funções, vamos falar um pouco das funções da vitamina B3. E as funções são, além de muito importantes,
são várias, muitas e são complexas, pessoal. Então a gente vai tentar fazer aqui da forma mais fácil de entender possível, de uma forma resumida também sobre todas as funções dessa vitamina. Então a gente sabe que ela tem função redox, que a gente fala do NAD+, do NADH, é a função básica dela, o NADP. Além disso, ela tem uma função importante na formação de poli-ADP-ribose, reações de mono-ADP-ribosilação, ADP-ribose cíclica linear e também das sirtuínas. Aí você pode estar pensando agora, poxa, mas o que é isso tudo aqui? A gente vai explicar mais ou menos para vocês entenderem o que é cada uma dessas coisas. Tá? Começando na função redox, a niacina, o que acontece? Quando ela está como na forma de NAD+, ou NADH, ou NADP e NADPH, acontece que um elétron ele pode ser admitido no nitrogênio oxidado, tá bom? Quando a gente fala da nicotinamida adenina de nucleotídeo, nessa molécula, a parte de nitrogênio pode admitir um elétron e a parte também do carbono, o carbono com o número 4, ele pode admitir um outro elétron presente com o próton. Então, isso é a função que ele tem de redox, tá? De pegar e transportar elétrons com ele. A gente vê na bioquímica que isso é muito importante para muitas coisas. E uma dessas coisas é a própria produção de energia. Quando a gente vê no ciclo de Krebs, quem está participando do transporte de elétrons na cadeia, quem que é a chave para sair do ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de elétrons para a produção de energia através da ATP sintase? O NAD+, e o FAD. A flavina adenina de nucleotídeo, que a gente acabou de citar, faz também essa função, e o NAD também. Então, são transportadores de elétrons fundamentais para o metabolismo energético. Tá, joia? Quando falamos do metabolismo oxidativo, essas enzimas são imprescindíveis. E aí, é o seguinte, geralmente, tá bom? O NAD+, e o NADH, o NAD+, ele vem nessa forma aqui, oxidada, e acaba no processo do metabolismo passando para a forma reduzida dele. Tá? O NADPH geralmente acontece o contrário. Então, é do NADPH, que é a forma reduzida, até a forma oxidada, que é o NADP. Tá bom? O NADP+. Então, o NAD+, e o NADH, eles estão relacionados a reações glicolíticas, a descarboxilação oxidativa do piruvato, a oxidação do acetato no ciclo de Krebs, a oxidação do álcool, a beta-oxidação de ácidos graxos. Então, há vários processos distintos relacionados ao metabolismo energético. O NADPH está muito relacionado com a síntese de colesterol, de ácido graxo, tá? Produção de desoxirribonucleotídeos, desintoxicação de peróxido de hidrogênio, um dos produtos do estresse oxidativo, da produção de agentes oxidantes, tá? Então, mais ou menos, são algumas das funções, porque quando a gente vai ver a função realmente dessa vitamina, a gente vê isso mais em 200 tipos de enzimas diferentes. Então, seria muito difícil detalhar a ponto de falar cada uma delas. Teríamos que ter um curso aqui na Udemy dedicado à niacina para poder falar disso. Então, vamos tratar de forma um pouco mais geral. E além dessa função redox, que é particularmente muito bem mantida no organismo, tá bom? Então, se houver deficiência de vitamina aqui, de vitamina B3, dificilmente essa função aqui ela vai ser perdida, ela é bem conservada. Afinal, nosso corpo depende disso, a sobrevida depende disso aqui. Então, o corpo acaba aproveitando muito bem a vitamina B3 e não deixando faltar para isso aqui, tá bom? Ah, mas o corpo, como que ele faz isso? Como que ele tem essa seletividade? Através da própria ação enzimática, da eletronegatividade, da afinidade enzimática com determinados compostos. Então, isso faz com que esses processos sejam priorizados, vamos colocar assim entre aspas. E aí, pessoal, também existe uma outra função, e quando a gente fala na deficiência de vitamina B3, está principalmente relacionada a essa função aqui, que é parcialmente perdida e mais sensível à deficiência, que é a formação de poli-ADP
ribose, tá bom? Então, quando a gente fala em poli-ADP-ribose, falamos também numa enzima chamada poli-ADP-ribose polimerase, que a gente vai chamar aqui de PARP, tá bom? Para simplificar para vocês, o que que acontece? Essa poli-ADP-ribose está relacionada com o reparo do DNA, com a estabilidade genômica e com processos importantes intracelulares, principalmente a apoptose celular, a morte programada da célula. Ou seja, regulações das funções vitais de uma célula e envolvendo principalmente o núcleo celular, que estamos falando aqui de reparo de DNA, de estabilidade genômica também. Tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos de funções relacionadas às PARPs são a plasticidade neural, funções no aprendizado, na regulação de fatores de transcrição e dentre outras muitas coisas, tá bom? E aí, além dessa função importantíssima, vamos falar sobre algumas outras, como por exemplo a reação de mono-ADP ribosilação, tá? Essas reações, elas são principalmente responsáveis pela sinalização celular, pela reparação do DNA e pela regulação de genes e processos também de apoptose celular. Então vocês veem que existe uma regulação de nível gênica, bom, de proteção do DNA, de reparação do DNA, de sinalização celular, muito importante, que dependem de niacina para funcionar, tá? E também a ADP-ribose cíclica, tá bom? Com o tempo, descobriu-se sobre o metabólito de NAD+, tá bom? Da forma oxidada, que acaba liberando cálcio intracelular no retículo endoplasmático, nas mitocôndrias e nos lisossomos. Então, começou-se a nomear esses processos de ADP-ribose cíclica, que é muito relacionada à liberação de cálcio intracelular por algumas organelas, como retículo endoplasmático, mitocôndria e lisossomo. E por que é importante essa liberação de cálcio? Tá? Isso depende de niacina para dar certo, para funcionar. É importante porque, veja bem, a neurotransmissão, a liberação de insulina, a ativação de células T do sistema imunológico, a contração da própria célula muscular esquelética, própria célula muscular cardíaca, a lisa, quando falamos na contração do intestino. Pessoal, tudo isso depende de cálcio, da ligação do cálcio em alguns sítios. Então, para vocês verem qual que é a importância dessa vitamina aqui para processos fundamentais do organismo humano. Processos fundamentais sistêmicos, desde a liberação de insulina nas células beta, até mesmo a neurotransmissão, a transmissão do impulso nervoso e também a contração de células musculares. Então é um processo muito importante. E além disso, a vitamina B3 também tem muita relação com as sirtuínas, tá? O NAD, né, a nicotina, adenina de nucleotídeo, particularmente a niacina que estamos falando aqui, é particularmente importante para a sirtuína por conta disso, porque ele é um substrato. E essas proteínas, elas são responsáveis, elas são proteínas de desacetilases, tá? De retirada de grupos acetil NAD dependentes, ou seja, são dependentes de NAD, e de novo reforçando isso para vocês. Quando a gente estuda sirtuínas, que são chamadas de SIR ou SIRT também, a gente vê que elas são fundamentais também para a saúde humana. E a gente vai falar, né, seria impossível falar sobre todos os grupos SIRTs aqui, dessas proteínas, porque temos 7 grupos delas que fazem funções sistêmicas muito importantes, mas eu destaquei algumas coisas para vocês. Essas proteínas ficaram muito conhecidas principalmente com relação à longevidade. Então, em leveduras, estudando-se a SIR2, viu-se que a niacina, o estímulo dessas proteínas estava relacionado com a longevidade daquela célula específica e que a restrição calórica estava muito relacionada com todo esse processo aqui. E depois foi-se ver que os polifenóis da uva
tá? O resveratrol, ele estava relacionado com esse processo de longevidade através da CYR2, sem depender necessariamente da restrição calórica para acontecer. Isso foi um estudo muito famoso e depois levou a vários pesquisadores também a questionar, nossa, qual que é a importância, então, da uva, dos polifenóis presentes na uva para a longevidade na saúde humana, tá bom? Falando agora em nós. Isso apenas a título de curiosidade para vocês, relacionado com a CYR2. Em relação a CYR3, nós vemos que isso é muito estudado principalmente no esporte. Então vemos que, além de ela estar ligada à produção de espécie reativa de oxigênio, à própria oxidação de ácidos graxos, a CYR3 também está relacionada à sinalização da biogênese mitocondrial, tá? Um processo extremamente importante para a adaptação do exercício físico também. E a gente vai ver, né, isso é apenas um exemplo delas aqui, que essas proteínas, elas são importantíssimas e que niacina, portanto, está ligada a elas. Tá joia? Então, de forma muito simplificada, a gente pôde entender essas funções que a niacina tem que são tão importantes para o organismo humano. E continuando, o que acontece se houver deficiência dessa vitamina aqui? Então, o pellagra, que é a doença característica da deficiência de niacina, ela é caracterizada pelos 3 Ds, que é dermatite, demência e diarreia, e também o quarto D, que é de death, de morte, tá bom? Porque é uma doença que pode conduzir sim à morte. E esses sintomas, esses efeitos da falta de niacina estão muito relacionados à baixa síntese da poli-ADP-ribose. Então, estamos falando aqui desse processo que é mais sensível, como eu já havia comentado, à deficiência de niacina, não necessariamente aquele processo redox que acontece na mitocôndria, no ciclo de Krebs, porque esses processos são fundamentais para a sobrevida e são muito bem mantidos à medida do possível. Estamos falando aqui de outros processos relacionados à poli-ADP-ribose. Então, quando a gente começa a entender a função da niacina para a saúde humana, a gente começa a ver que essas funções implicam, então, o pellagra se explica através dessas funções que são comprometidas. Então, isso explica, né, antigamente, como só tinha conhecimento da função redox da niacina, se questionava, nossa, mas como dermatite sensível à luz do sol, ou a demência, ou a diarreia, podem ser oriundas, então, desses processos aqui? Como que isso pode acontecer, desse processo redox? E isso foi muito melhor explicado quando se estudou sobre outras funções dessa vitamina, como, por exemplo, essa aqui, tá? Principalmente a diarreia, por conta da própria saúde do enterócito, a própria saúde do trato gastrointestinal, que não é capaz de fazer a devida absorção de alguns nutrientes, eles passam intactos para o cólon, geram um processo de fermentação e acabam sendo eliminados por diarreia. Aqui a gente tem uma foto também da dermatite, tá bom? Por conta do pellagra. E também é um risco, a deficiência acaba sendo um risco para pacientes com a doença de Hartnup, que é uma doença rara que se relaciona com o mau metabolismo do triptofano, do aminoácido triptofano e de alguns outros aminoácidos que implicam, portanto, no estado nutricional de niacina, tá bom? Visto que o triptofano pode ser convertido a niacina. E falando-se sobre a toxicidade dessa vitamina, a gente sabe que ela pode causar mexer com a tolerância à glicose através da elevação da glicemia. Então isso é ainda questionado, não é totalmente elucidado. Tem estudos que fazem suplementação de niacina para alguns tipos de pacientes, inclusive diabéticos, e não notam este efeito. Tá? E, entretanto, existem estudos que dizem que o próprio metabolismo da glicose é comprometido com excesso de niacina. O excesso de niacina, que é logicamente obtido através da suplementação, ele pode causar o rubor de niacina, que, como vocês podem ver, esse vermelhidão aqui na pele pela liberação excessiva de histamina. Isso é um efeito colateral. Aparentemente, isso não tem impacto significativo na saúde, tá? E existe também o tratamento de altas doses, com altas doses de niacina para dislipidemias. Então, a regulação do colesterol HDL, diminuição do colesterol LDL,
alguns médicos clínicos eles utilizam então altas doses de niacina para tratamento das dislipidemias, tá bom? Isso vem sido estudado na literatura científica também a respeito dessas altas dosagens, dessa superdosagem de niacina. Bom, então a gente conseguiu entender pelo menos um pouquinho, né, sobre a função tão importante, sobre as diversas funções tão importantes da niacina para o organismo humano. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês e até a próxima aula.